Depois dos pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group subirem a rampa da Falperra, foi a altura de fazerem as malas e rumarem até Santa Marta, de Penaguião. A quinta prova da temporada contou com 104 motores a ecoar bem alto no traçado de 3,2 km. Um fim de semana de grande competição, onde os pilotos travaram lutas intensas contra o cronómetro. A rampa de Santa Marta de Penaguião é para muitos considerada a melhor rampa da temporada. Momentos antes de iniciarem a competição, fomos perceber o que acham os pilotos deste traçado. É um traçado muito interessante, sobretudo a parte mais antiga. Tem aqui esta primeira rotunda, depois um bocadinho mais à frente tem uma chicane e saímos à direita para a antiga estrada e essa é a parte mais interessante. E o traçado está muito bem assinalado, com muito bom piso. Nota-se que quer a organização, quer a Câmara têm muito gosto na rampa. É um bocado técnica, não tem zonas muito rápidas após só o arranque. E pronto, é uma rampa engraçada. A nível de trajetória é divertida e traz alguns desafios. É uma subida espetacular. Gosto deste traçado, ali no meio das vinhas, é um bocadinho técnica, mas é um traçado que eu gosto imenso. É dos traçados mais engraçados, eu acho, a nível da rampa. É muito segura. Hélder Silva carimbou a quarta vitória da temporada, não só à geral, como também nos protótipos A. Ao volante da Ozela e habituado à rampa de Santa Marta, o piloto manteve um bom ritmo desde o início e ainda bateu o recorde pessoal de anos anteriores. A melhor subida foi a primeira, em 1 minuto, 37 segundos e 839 milésimos. Correu muito bem, era o que nós queríamos, uma rampa muito técnica. Aqui Santa Marta recebeu-nos maravilhosamente bem, uma organização muito boa, muitos pilotos, todos 5 estrelas. Foi na rampa da Falperra que António Rodrigues decidiu competir pela primeira vez este ano no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Com mudanças no motor do Silvercar, o piloto quer sobretudo testar. Estamos a Falperra mesmo para isso, para testar um bocadinho. Agora já melhoramos mais um pouco e ver aqui também em Santa Marta como é que ele está a funcionar. E aos poucos ir vendo o que é que ele precisa mais. Natural de Santa Marta de Penaguião, competir nesta rampa é sempre especial. António Rodrigues foi segundo da geral ao carimbar a melhor subida em 1 minuto, 40 segundos e 762 milésimos. Vítor Bessa fechou o top 3 da categoria. O piloto não começou o fim de semana da melhor maneira ao embater numa das subidas de sábado. Com vontade de voltar à competição, teve o carro pronto para tentar a sorte nas 2 últimas oficiais. Natural da Régua, esta é a prova de casa de Nuno Guimarães. A liderar a classificação dos protótipos B, o piloto considera que ter a família e os amigos a apoiá-lo de perto dá-lhe uma motivação extra para conquistar mais uma vitória. Vai ser atacado desde o início. É lógico que tenho uma vantagem porque cresci aqui nesta terra, conheço estas estradas como ninguém e temos sempre vantagem nisso. E é lógico que temos que aproveitar essa vantagem que a nossa vida nos deu e aproveitar para atacar desde o início e deixar os nossos adversários um bocadinho para trás. Um traçado que é bem conhecido de Guimarães. Temos uma zona inicial muito rápida, onde os carros com muita potência tiram vantagem, mas depois vamos entrar na zona chamada zona antiga da rampa, que é uma zona muito sinuosa, muito encadeada, muito técnica, e aí é que a gente vê realmente quem é que sabe a rampa de cor, quem é que sabe aplicar bem todas as características que temos para atacar numa prova de montanha. E depois temos a zona final, que é uma zona final entre muros de xistos. Tem que se ter alma, tem que se arriscar, tem que se acreditar. Já houve lá alguns acidentes no passado, mas ali consegue-se tirar meio segundo à vontade. Nuno Guimarães acabou por subir ao lugar mais alto do pódio dos protótipos B, acabando também em terceiro da classificação geral. O piloto aproveitou a primeira subida oficial para atacar com força e assim teve apenas de manter o ritmo nas restantes 2 subidas. Fez o melhor tempo na última oportunidade do fim de semana, 1 minuto, 44 segundos
e 771 milésimos. O segundo lugar do pódio da categoria foi ocupado por Joaquim Rino. Com pneus usados, o primeiro dia de competição não começou da melhor maneira para o piloto. Já no segundo, e com os pneus novos, Rino acabou por tirar o melhor partido da máquina e fazer menos 3 segundos ao tempo que já tinha feito em Santa Marta. O último lugar do pódio foi ocupado por Afonso Santos. O piloto, que está cada vez mais a habituar-se à máquina, conseguiu tirar o melhor aproveito do traçado. A fechar a classificação dos protótipos B ficou Sérgio Nogueira. Ao longo do fim de semana, o piloto teve algumas avarias na parte eletrónica do carro, um problema que já vem desde a rampa da Penha e que o impossibilitou de fazer um melhor resultado. Na categoria GT, Vítor Pascoal teve uma luta renhida com os adversários, mas acabou por levar a melhor. Fez a melhor subida na terceira tentativa em 1 minuto, 46 segundos e 823 milésimos. Foi aqui uma luta até à última, à 10ª, com o Bernardo e com o Rodrigues. Nós sabíamos que ia ser uma prova difícil, como tem sido as últimas, cada vez mais competitivo esta categoria. Bernardo Garcia de Castro ocupou o lugar intermédio do pódio. Ao longo de cada subida, o piloto espanhol foi aumentando o ritmo com o objetivo de melhorar os tempos e conseguiu. José Rodrigues fechou o top 3. A estrear-se em Santa Marta, o piloto teve um fim de semana exemplar, apesar de ter feito um peão na última subida oficial. Em quarto lugar ficou André Fernandes, que considera este um traçado muito estreito. Ainda assim, conseguiu melhorar de subida a subida e carimbou o melhor tempo na última oficial. Ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup, Daniel Vilaça ocupou o quinto lugar da categoria. Num traçado que considera difícil, o piloto natural de Braga sentiu o piso escorregadio durante quase todo o fim de semana. No ano, onde ainda está a adaptar-se à máquina, o piloto conseguiu ir melhorando sempre os tempos. E dos GTs passamos para a divisão Turismo Zoom, onde Daniel Pacheco garantiu o primeiro lugar do pódio. Sem qualquer tipo de dificuldades, o piloto carimbou o melhor tempo na primeira subida oficial, 1 minuto, 53 segundos e 244 milésimos. No lugar intermédio ficou Carlos Gonçalves. O piloto, que é assistido pela JC Group Racing Team, teve um fim de semana tranquilo. Seguiu-se Daniela Marques. Apesar de ter tido alguns problemas com a caixa do Subaru, a piloto conseguiu melhorar os tempos de subida a subida. Já no que diz respeito aos Turismos 2, foi Presídio Semaviel ocupar o primeiro lugar do pódio. Ao volante de um Seat Cupra TCR, o piloto fez o melhor tempo na segunda subida oficial, 1 minuto, 54 segundos e 428 milésimos. Fomos evoluindo as afinações, tentando adaptar o setup do carro a este traçado e ao facto de estar o tempo seco. Isso foi plenamente alcançado. Mentiria se não dissesse que ainda há um caminho longo para fazer. Paulo Silva terminou a 7 segundos e 433 milésimos do líder. O piloto teve algumas dificuldades a definir o setup ideal para o Audi RS3. Depois do acidente na Falperra, Beatriz Correia só soube poucos dias antes que ia conseguir alinhar em Santa Marta. Sem qualquer tipo de dificuldades, ocupou o terceiro lugar da divisão. Joel Coelho terminou em quarto. Ao volante de um Seat Ibiza, o piloto sentiu que os acidentes ao longo da prova vieram dificultar-lhe a performance. A classificação da categoria fechou com Vera Sequeira. Pela primeira vez a fazer uma competição, a piloto não quis arriscar muito para conseguir ter uma prova controlada. E da Divisão 2 passamos para a Divisão 3. Num traçado completamente desconhecido, Gonçalo Inácio impôs um andamento forte e rápido desde o início. Fez o melhor tempo na segunda subida em 1 minuto, 58 segundos e 1 milésimo.
volante de um Honda Civic Type R, Filipe Ferreira terminou logo atrás. Num traçado que considera ser desafiador, conseguiu melhorar os tempos de subida a subida. O top 3 fechou com Aníbal Pinto. Pela segunda vez a competir com o Renault Clio RS, o piloto ainda está numa fase de adaptação à máquina. Carlos Ferreira ocupou o quarto posto. A competir pela terceira vez numa rampa e com um carro preparado pelo piloto, foi melhorando os tempos. Ao volante de um Renault Clio, Martino Pereira terminou em quinto. Durante o fim de semana, o piloto conseguiu ter a máquina em perfeitas condições e não teve dificuldades no traçado de Santa Marta. Seguiu-se António de Matos. A competir pela segunda vez no traçado, o piloto foi-se adaptando de subida a subida. Sem qualquer tipo de dificuldades, Ruto Brás ocupou a sétima posição. Já Luís Martins, que não fez a última subida oficial, fechou a classificação. Nos Super Challenge A, Luís Nunes esteve imparável desde o início. O piloto de Valpaços conseguiu superar o tempo alguma vez feito no traçado em 1 minuto 46 segundos e 530 milésimos. Foi mais um fim de semana perfeito, onde estivemos muito bem, estivemos muito fortes desde o início. Lideramos sempre a classificação desde a primeira subida de ontem, portanto fomos líderes em todas as subidas. Aos comandos de um Skoda Fábia, José Lameiro ficou logo atrás, apesar de ter sentido alguma dificuldade em acertar com o traçado. A fechar o top 3 ficou Manuel Pereira. Ao volante de um Mitsubishi, o piloto foi melhorando os tempos de subida a subida. Pedro Marques terminou a seguir. O piloto não teve um fim de semana fácil ao ter problemas na caixa de velocidades do Subaru. Um problema que já veio da prova anterior, mas que o piloto não conseguiu resolver. Assim, Marques teve de ajustar a condução, assim como a abordagem a algumas curvas. Num fim de semana de estreia em Santa Marta, Vítor Santos passou os 2 dias de competição a adaptar-se ao carro. E nos Super Challenge B, vitória para Luís Silva. O piloto teve dificuldades no traçado e acabou por não fazer o tempo que desejava. Paulo Guimarães ficou em segundo, apesar de nunca ter feito uma rampa. Foi a Santa Marta pela primeira vez, depois de ter sido selecionado em um sorteio, onde as receitas converteram para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fonte e para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião. Já nos Super Challenge C, Bruno Carvalho subiu ao lugar mais alto do pódio. O piloto optou por usar os pneus mais velhos e ainda assim carimbou o melhor tempo já alguma vez feito em Santa Marta. 1 minuto 56 segundos e 158 milésimos. Correu muito bem, finalmente acertámos o setup de suspensão do carro, portanto a rampa foi fantástica. A seguir terminou Leandro Macedo. Apesar das dificuldades na parte velha do traçado, o piloto teve um fim de semana positivo. Em terceiro ficou Alberto Pereira, que não acabou o fim de semana da melhor forma. Nas subidas do segundo dia de competição, o carro teve sempre problemas, até que acabou por avariar totalmente na última oportunidade do fim de semana. Pedro Cardoso ficou em quarto. Ainda em processo de habituação ao Volkswagen Golf, o piloto conseguiu melhorar os tempos de subida a subida. Vindo diretamente do Rallycross, Jorge Costela decidiu juntar-se à família da montanha. Rendido às rampas, o piloto já decidiu que vai abandonar os circuitos do Rallycross e fazer o campeonato de montanha. A categoria fechou com Pedro Neves. A estrear-se em Santa Marta, o piloto teve algumas dificuldades com o traçado. Nos Super Challenge D foi Luís Silva que subiu ao lugar mais alto do pódio. Sem grandes dificuldades, foi na segunda subida oficial que o piloto fez o melhor tempo, 1 minuto 54 segundos e 525 milésimos. O segundo lugar do pódio foi ocupado por Pedro Melo, que esteve ao volante de um BMW M3.
Pedro Alves fechou o top 3 da categoria. A suspensão que utilizou no Kia Ceed GT não foi indicada, o que impossibilitou o piloto de fazer melhores tempos. A seguir, terminou Carlos Correia, um fim de semana que foi quase perfeito para o piloto, se a transmissão do BMW 320 não tivesse partido na última oportunidade do fim de semana. Em quinto lugar ficou João Diogo Santos. O piloto, que este ano tem um novo projeto, está ainda na fase de adaptação à máquina. Atrás ficou César Caldas. O piloto, que esteve aos comandos de um Audi TT, conseguiu melhorar o ritmo ao longo das subidas. A classificação da categoria fechou com Felipe Peixoto, que se estreou neste traçado. E seguimos para o Campeonato de Portugal de Legends de Montanha. José Coimbra subiu ao lugar mais alto do pódio. A competir no traçado favorito, o piloto fez o melhor tempo na última subida, 2 minutos, 1 segundo e 225 milésimos. A 623 milésimos ficou António Barros. Numa forte luta com Coimbra e com muita vontade de ganhar, o piloto acabou por atravessar-se na última oportunidade do fim de semana. Simplício Taveira terminou em terceiro. O piloto começou o fim de semana com o Peugeot 106 a falhar, mas acabou por conseguir resolver. Aos comandos de um BMW E36 Coupé, Miguel Gonçalves acabou por não subir na terceira subida oficial. Carimbou assim o melhor tempo na segunda oportunidade. Celso Fonseca viu o Citroën Saxo a dar-lhe uns problemas de corrente no início do fim de semana, problema que acabou por ficar rapidamente resolvido e o piloto conseguiu melhorar o tempo já feito em Santa Marta. Em sexto lugar ficou Gonçalo Antunes. Este ano o piloto decidiu mudar algumas coisas do Citroën e carimbou um melhor tempo. Micael Batista começou por ter um toque na primeira subida de treinos, o que acabou por estragar as contas do piloto. Ainda assim conseguiu melhorar os tempos na última oportunidade do fim de semana. Em oitavo ficou António Silva. A estrear-se no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, o piloto não teve qualquer tipo de dificuldades. A seguir terminou Pedro Almeida. A estrear o Citroën Saxo, o piloto utilizou essencialmente a prova para testar a máquina. No top 10 terminou Alberto Rodrigues. Pela primeira vez nesta rampa, o piloto esteve inicialmente a tentar perceber o traçado. Aos comandos de um Citroën, Filipe Borges acabou por ter problemas na transmissão da máquina e acabou também por fazer um peão. A classificação dos Legends de Montanha ficou fechada com Maria Coimbra. Na primeira prova de montanha, a piloto acabou por ter um toque no início do primeiro dia de competição que impossibilitou fazer a primeira subida oficial. E dos Legends passamos para os clássicos. Aos comandos do Forscore, Flávio Sainhas andou numa luta contra o cronómetro e conseguiu melhorar o tempo do ano passado. Fez a melhor subida em 2 minutos, 21 milésimos e subiu ao lugar mais alto do pódio. Temos ali algum stress com a aderência dos pneus, mas sempre tudo ok, tudo controlado. O segundo lugar do pódio foi ocupado por Pedro Silva. A estrear-se em Santa Marta, o piloto considerou o traçado muito técnico. O top 3 ficou fechado com Fernando Salgueiro. O piloto conseguiu melhorar de subida a subida. A seguir, terminou Paulo Teixeira. Com a máquina impecável, o piloto não teve qualquer tipo de dificuldades. Após fazer uma revisão profunda ao motor, Ricardo Loureiro foi até Santa Marta para fazer um bom resultado, e assim foi. A categoria ficou fechada com Fernando Francisco, que não teve nenhuma dificuldades. No Campeonato de Portugal de Montanha 1300, divisão Clássicos, Diogo Salvador subiu ao lugar mais alto do pódio. Fez a melhor subida na primeira subida oficial em 2 minutos, 29 segundos e 900 milésimos.
Apesar dos problemas no Datsun 1200, o segundo lugar do pódio foi ocupado por José Pedro Figueiredo. O top 3 da categoria ficou fechado com Domingos Fernandes. Já na divisão Turismos 1300, vitória para Armando Freitas. A melhor subida foi a primeira, ao carimbar um tempo de 2 minutos, 7 segundos e 906 milésimos. Atrás ficou Tomás Pinto. O Toyota teve alguns problemas de carburador. O top 3 ficou fechado com Paulo Teixeira. No primeiro dia de competição, o piloto teve algumas dúvidas sobre quais pneus utilizar. José Salgueiro não começou o fim de semana da melhor maneira ao bater no warm-up. Ainda assim, conseguiu colocar o carro em funcionamento para as restantes subidas. O quinto lugar foi ocupado por Diana Martins. Pela primeira vez em Santa Marta, a piloto conseguiu aumentar o ritmo a cada subida. Alexandre Martins tentou melhorar os tempos na última subida, mas acabou por atravessar. André Fonseca conseguiu fazer uma boa prova na considerada rampa de casa. Luís Alcino terminou em 8º e fechou a classificação da divisão. Já no que diz respeito à Taça de Portugal de Kart-Cross de montanha, sem dificuldades no traçado de Santa Marta de Penaguião, Tiago Pinto tinha como objetivo rodar junto do ritmo dos adversários da categoria. O piloto acabou por levar a melhor e carimbou o melhor tempo na última subida oficial, 1 minuto, 53 segundos e 311 milésimos. Márcio Araújo terminou a seguir. Com um traçado fácil e a máquina a portar-se bem, o piloto esteve muito perto da vitória. Ficou a 448 milésimos de Tiago Pinto. Já Jesus Otero ficou pelo 3º posto. Um fim de semana de prova que terminou bem para o piloto, apesar de alguns problemas com a máquina já perto do fim. A fechar a Taça de Portugal de Kart-Cross de montanha, na 4ª posição, António Alves. Sem dificuldades acrescidas, o piloto focou-se em melhorar os tempos subida a subida. E no FPAC Junior Team, apesar de não ter conseguido começar da melhor forma, a vitória ficou nas mãos de Martim Pereira. A melhor subida foi segunda, 2 minutos, 24 segundos e 531 milésimos. Na primeira subida oficial dei um toquezinho, mas depois hoje consegui ficar em primeiro em todas as subidas e foi positivo, é sempre a melhorar. No lugar intermédio do pódio ficou João Barroso. Guilherme Silva fechou o top 3 ao conseguir melhorar os tempos de subida a subida. Foi uma prova bastante difícil, muitos inscritos, mais de 100 pilotos a correr, sabíamos que ia ser complicado, mas acho que o Clube Automóvel da Régua esteve bem, respondeu bem às situações, foram muitas e se calhar foi isso que atrasou um bocadinho o programa. Foi um fim de semana em grande, por várias razões. Primeiro, com um elevado número de pilotos, o que muito nos agrada, e esse sinal que gostam de Santa Marta de Penaguião, e por outro, a moldura humana. Foi o ano que queremos mais gente a ver e depois correndo tudo bem desportivamente, não havendo acidentes de gravidade, portanto são os acidentes normais destas provas, portanto estamos muito contentes. Foi um desafio para nós termos superado os 90 inscritos, mas felizmente nós, com a nossa equipa, com o apoio do município de Santa Marta, conseguimos que a prova fosse um sucesso. Com a 5ª prova concluída, é hora de os pilotos fazerem as malas e rumarem até à rampa do Caramulo a 13 e 14 de julho.
Kia, movement that inspires.